Bom dia, boa tarde, boa noite, quando e onde você estiver. Nós estamos aqui no Fecha a Conta, por favor, muito importante, um podcast do Mundo R. Eu sou Jorge Lima, lidero hoje esse empreendimento focado no segmento de alimentação, essa plataforma que visa aproximar as pessoas do segmento e fazer com que a gente cresça através do conhecimento, dos relacionamentos e da troca de boas práticas. Então hoje recebo com muito prazer aqui um convidado mais do que especial. A gente tem muita coisa para compartilhar das nossas resenhas, das nossas conversas aí em vários outros lugares falando sobre o segmento de alimentação. Vitor Macambira, da Gas Company. Aí, valeu, Jorginho, obrigado aí pelo convite, cara. Tamo junto. Tantas conversas offline, agora vamos trazer um pouquinho pra turma ouvir, né? A gente já resenhou muito. Exatamente. Tem algumas coisas aqui hoje que a gente quer trocar de ideia, né? Sabendo que esse ambiente, essa plataforma que junta pessoas de todos os níveis do segmento, gente que já opera, que já trabalha há muito tempo, que já tem negócio, gente que pretende abrir negócio de alimentação, e a gente tem algumas vivências e práticas para falar sobre isso. Eu estou no segmento ainda atuando em gestão de restaurantes há 15 anos, completando 15 anos. Hoje tem 2 motivos aqui para a gente comemorar, né? Tem os meus 15 anos, que eu estou fazendo esse mês, e tem também o seu momento épico aí, né? Fala aí para a turma. Vou falar até para minha câmera aqui. Nesse mês de julho, que a gente está gravando isso daqui, foi a última parcela de um acordo trabalhista, do último acordo trabalhista do meu antigo bar quando eu fui dono de restaurante. Então é um especial, acabou, pessoal. Maravilha, é importante a gente começar essa conversa por isso, porque aqui a gente tá para falar sobre a vida real, sobre o segmento, sobre o que acontece no dia a dia de um segmento que tem a barreira de entrada muito baixa. Muita gente quer se aventurar nesse setor, às vezes porque cozinha bem, porque faz uma comida legal, porque tem muitos amigos. Só que o que a gente entende é que da porta para dentro a conta muitas vezes não fecha, e é por isso que é o setor que tem a maior taxa de mortalidade do empreendedorismo brasileiro. Então é legal trazer o Vitor para conversar aqui, porque além da experiência prática dele enquanto dono de restaurante, com frustrações, assim como eu também já tive várias, né? Quebrar faz parte e às vezes dói mais do que outras vezes, mas hoje ele tem um projeto maravilhoso, incrível, validado em inúmeros restaurantes, inclusive fora do Brasil, onde eles trazem uma metodologia de aumento de lucratividade com um ritmo até acelerado. E obviamente isso está muito associado à gestão, está muito associado a práticas relacionadas às pessoas, aos processos. E é disso que eu queria que hoje você, Vitor, trouxesse um pouco de resenha aqui pra gente. Obviamente a gente vai lembrar de mais histórias, mas fala um pouco da Gas, do desafio de vocês no mercado, toda essa participação. Legal. Então, Jorge, vamos lá. Como você bem sabe, fui dono de restaurante. Essa foi a minha vinculação com a gastronomia e foi uma tragédia, né? Então, enfim, comecei como vários outros começam. Um sonho de ter um negócio que pinga todo dia, né? Eu era da área imobiliária, sou corretor de imóveis de formação. Tive imobiliária por muito tempo e quis um negócio que pingasse dinheiro todo dia na minha conta, né? E aí eu montei um restaurante, porque o que pode dar errado, né? Na verdade, um bar. O que pode dar errado ainda mais? E aí a gente sabe muito bem que não é tão simples assim. Quem tá ouvindo a gente sabe que é difícil. E aí, dentro da minha história de aproximadamente 4 anos, eu vendi, aprendi muito na prática. Quem me salvou para eu vender, né? Que é o meu mentor hoje, Pablo Monteiro. Eu vim a São Paulo para aprender o método, que é gestão na veia, ciência, não é nada da minha cabeça. E aí a gente fundou a Gás, né? Eu acho que tem uma história enorme atrás disso, mas resumindo, a gente fundou a Gás, que é uma empresa que nasceu e vive em volta do seu próprio método de gestão, que são mais de 60 práticas de gestão, ciência, como eu falei, validado no Brasil, na África, em Portugal, nos Estados Unidos. A gente já teve projeto em todos esses locais, são mais de 450 projetos de todos os tipos. E o nosso método ele tem um intuito de gerar lucro rapidamente, porque as pessoas precisam de caixa, as empresas morrem ou prosperam pelo caixa. Então a gente, nos 3 primeiros meses, geramos caixa rápido, além de organização e botar o negócio no piloto automático para depois crescer. Então o nosso método, né, e nossa empresa tem essa vivência, tem essas práticas validadas em várias partes do mundo. E, cara, a gente está só começando a nossa jornada. Legal. Vitor, eu acho importante você poder estender um pouco mais de como funciona na prática a Gas, nesse sentido dessa alavancada no início do projeto, que a gente já conversou sobre isso, mas um pouquinho antes,
eu gostaria que você falasse sobre a pedreira que foi começar esse método, talvez num desafio maior que é de operar um restaurante no self-service ou no buffet, no serviço aquilo, né? Tem gente que chama isso de todos os jeitos aí no Brasil afora. Então esse tipo de operação é muito desafiadora para controlar a CMV, para controlar estoque, enfim. Fala como é que foi esse começo de vocês aí. Cara, o método ele nasceu de um método antigo que não era só para gastronomia. O Pablo ele é engenheiro de produção, é administrador de empresas, e ele atendia outros tipos de empresas, indústria, farmácia, enfim, outros tipos de negócio. E um dos clientes apareceu, foi um buffet aquilo, self-service, enfim, lá no centro de Fortaleza, Ceará. E ele é engenheiro de produção, quando ele entrou ele viu que, cara, ali dentro é engenharia pura. É uma fábrica. Cara, quem acha que self-service é mais fácil, lê de engano. Pode ser mais fácil vender, porque o brasileiro ama, acho que, inclusive, se eu não me engano, é um negócio tipicamente brasileiro, inventado por brasileiro, no Brasil. Mas, como você precisa produzir antecipadamente, ou seja, você já gastou ali a mercadoria, você já assou a carne, você já fez o arroz, então você já gastou e a demanda vai vir, é uma produção antecipada, você não sabe, você tem que saber muito bem para quantas pessoas produzir para não sobrar. E aí o método nasceu da vivência do Pablo dentro desse universo, que você precisa controlar muito bem para ser lucrativo. Então se você acha que o seu CMV é ruim, se você acha que o seu CMV é ruim, cara, imagine você, experimente ter um self-service que o desperdício faz parte da conta. Então foi o método ele nasceu por isso, porque ele teve que controlar na unha até o sal. Ele conseguiu chegar nesse nível de gestão de um estoquista entregando toda a mercadoria para a cozinha, escassez total, gestão, controle, entregando tudo que é preciso de acordo com a ficha técnica para esse tipo de negócio. E ao fazer isso plenamente, ele validou pela primeira vez o método, né, para a gastronomia. Um método que une pessoas, informação, marketing e vendas e o principal, que é o coração de qualquer negócio gastronômico, que é a gestão de estoques. Então foi lá e hoje é um super sucesso, é um self-service conhecido e até hoje eles estão com as práticas de gestão. Isso, se eu não me engano, foi em 2015, por aí. Legal. E a partir disso, vocês ampliaram essa metodologia, atendendo outros negócios. E aí fala um pouquinho de como funciona esse start, né? Que eu achei isso muito interessante quando você trouxe em outras conversas, né? Esse modelo de negócio de vocês, onde vocês já começam atacando nessa dor, que ela é muito crônica e repetida em vários restaurantes, que é caixa. E é interessante porque você entra num jogo, numa filosofia de onde você já começa se pagando, né? Você não entra como um peso dentro do restaurante, vocês entram como um parceiro que, na verdade, vão se pagar e vão trazer esse benefício para um crescimento contínuo. Mas como é que funciona aí? Onde é que vocês atacam? Se você puder, né? Claro, abrir um pouco disso aí pra gente. Pessoal, nossa missão é transformar o setor, né? Então a gente não nega informação, então a gente vai entregar tudo que for preciso. Nós somos uma empresa que quer gerar lucro. Então tem empresas que vendem mais e tem empresas que geram lucro. Nós somos a empresa que gera dinheiro nas mãos dos donos de restaurantes. Ponto. Por quê? Porque é o que precisa ser feito. O mercado fecha bastante, 70% aproximadamente em 5 anos, por falta de caixa, por falta de conhecimento de gestão, por falta de lucro. No final das contas, a margem de lucro média é de 7 pontos percentuais. E está caindo, a inflação está subindo, então a média de margem de lucro já foi 10%, né, do mercado. Então está caindo, então isso é ruim, tá? E por uma falta de gestão de caixa, apesar de lucrativo, o dono de restaurante ele tira lá o seu prolabore, aumenta o seu padrão de vida, e apesar de lucrativo era para ele ter caixa, né? Mas não tem porque existem essas retiradas de caixa, empréstimos contraídos e no final o negócio quebra. Por ser algo tão importante, é o que a gente faz primeiro, gerar lucro rápido. Como? A gente mediu também em mais de 450 projetos que a média de desperdício do mercado é de 8 pontos percentuais. Legal. Se um restaurante fatura 100 mil reais, 8 mil reais é a média de que ele joga dinheiro no lixo, certo? Papelzinho e caneta aqui, viu, gente? Eu tô com meu caderninho, papelzinho de pão, vai anotando aqui que tem coisa boa. Isso, 8%. Isso 100% validado, 8 pontos percentuais. E esses 8 pontos percentuais você encontra, você resgata esse valor ao gerir bem o seu estoque. Então o que a gente faz do início? Cara, proteção máxima do estoque, trazer a cultura do resultado logo na primeira semana de projeto. Então a gente já envolve a equipe do restaurante entendendo, mostrando, pessoal, precisamos ser lucrativos, porque o negócio precisa se sustentar, ter sustentabilidade para todo mundo aqui continuar com seus empregos.
E as alavancas disso, para que isso aconteça, eu vou já falar de vendas, mas eu vou precisar controlar o nosso estoque, entender que estoque é um cofre, né? Os estoques estão abertos geralmente. Entender os porcionamentos de proteína que está ali. 80% da ficha técnica de um restaurante, o custo dela é a proteína, então a gente ataca prioritariamente as proteínas. Então, basicamente, a gente entra com muita força em práticas de gestão no estoque. A gente também usa o ticket médio do aumento de vendas para aumentar também a margem de lucro. Então, isso a gente consegue entregar até mais do que 8 pontos percentuais. Óbvio que não tem como zerar o desperdício de um restaurante. Então, a gente geralmente promete 5 pontos percentuais a menos de desperdício, e isso significa 5 pontos percentuais a mais de lucro, é uma relação de trade-off. Sim. Não tem dentro de um restaurante nenhum outro botão que você aperte que, ao apertar e reduzir aquele custo, aumente automaticamente o lucro. E além do CMV, é isso. Então a gente entra com muita força em prática de gestão, entendendo que o estoque é a coisa mais importante, gerando escassez para a cozinha, que geralmente tem abundância de recursos. Abundância gera desperdício, escassez gera cuidado. Então tem alguns conceitos que a gente implementa e práticas de gestão para controlar o estoque. Quando você agrega e soma ao aumento de ticket médio, que é outra venda inteligente, né? O cliente já está lá. Eu não preciso aumentar custo fixo para fazer aquela venda. Eu não preciso trazer mais clientes e aí eu preciso aumentar a minha equipe. Não, cara, o cliente está sentado, eu vou aumentar o quanto ele gasta, ele consome. Então é uma venda limpa. E vou tentar não ser tão técnica, ela aumenta diretamente a margem de contribuição do restaurante, mas enfim. Sim. Ele aumenta o lucro, né, de um modo geral. Então, quando você estica essa corda, o caixa vem e geralmente a viabilidade chega aí. Então, se o cara tá lá patinando, sem dinheiro, quando você ataca o CMV, aumenta o ticket médio, que é a gente chama de choque de gestão, são os 3 primeiros meses. Você já traz a sustentabilidade do negócio, o dono calmo, o restaurante com caixa, tá todo mundo mais tranquilo, aí a gente vai para implementar práticas de gestão que vão deixar o negócio no piloto automático. Passou essa fase do piloto automático, práticas de gestão para crescer. No nosso método, né, a gente entende que quem não cresce encolhe, o mercado não está parado. Passa da fase de choque de gestão, entra na implementação de processos para depois pensar em crescer com sustentabilidade. E uma dúvida, Vitor. Normalmente, quando os donos de restaurante procuram vocês, eles chegam numa situação de dor, de fragilidade, diz, cara, tô ferrado, não consigo fazer, tô endividado, ou chegam também numa situação de tô com um problema bom, crescendo e não consigo, daqui para frente eu não consigo gerir meu negócio. Como é que vocês analisam esse comportamento hoje de pedir ajuda? Bom, 90, vou chutar vários percentuais, o dos 8 pontos percentuais é certinho, e do ticket médio também, mas alguns aqui eu vou chutar por ordem de grandeza. Então, aproximadamente 95% estão em fase de recuperação, tá horrível, precisa recuperar para não morrer, que faz parte até dos 70% que quebram, né? Então a maioria tá muito ruim de lucratividade por conta do estoque, geralmente essa é a receita, esse é o seu cenário. Existe um percentual também ali, que é menor, que está querendo crescer. E existe um menor ainda que está querendo simplesmente melhorar os processos sem nenhuma dor latente. Mas a grandíssima maioria é recuperação. E aí eu preciso falar. E vem 2 tipos de donos de restaurantes que estão com problemas. Um que sabe que está com problema e assume. E um que está com problema, sabe, mas não assume. Certo. E aí ele vem com uma... e vem com soberba assim de que eu já faço tudo, mas está precisando de ajuda. Sim. E a gente já está preparado para lidar com todos esses casos, né? Então a gente, muitas vezes, a gente acolhe todo mundo, mas a grande maioria é em recuperação. Eu pergunto isso porque, assim, uma das grandes queixas do nosso setor é a mão de obra, é a qualificação da mão de obra. É por isso que a gente fala tanto de formação e informação. Então, o camarada, quando ele chega nessa situação já calamitosa aí, o cara no terror, no pânico, e pede ajuda, quando ele já está sufocado muitas vezes, a gente está falando de uma necessidade de entrega também de acessibilidade do ponto de vista do serviço que vocês oferecem, porque vocês estão oferecendo conhecimento, boas práticas, enfim, know-how, né, conhecimento, experiência, e eu estou trazendo isso para entender como é que vocês equalizam isso, né? Porque você precisa também ter uma participação no mercado enquanto gás para atender e assistir esse mercado que sofre muito por falta de mão de obra, por falta de qualificação, e onde na maior parte das vezes ele já chega estrangulado,
como é que é vender isso, né? A gente passou agora por um período, né, que a gente não quer falar nem o nome desse período que a gente passou, onde o mundo parou. E era difícil vender um palito de dente para um restaurante, cara. Vender serviço para restaurante no meio de uma pancadaria daquela onde o cara, ele mal tá conseguindo pagar o colaborador. E você viveu isso, né? A gente está celebrando aqui a sua última parcela. Então, como é que funciona isso para ser acessível? Isso é importante da gente falar, em qual momento, porque às vezes quem está assistindo aqui a gente pode estar assim, pô, mas será que isso é para mim? Pô, tá falando de uma empresa que atendeu gente em Portugal, que atendeu gente nos Estados Unidos, isso aí não dá para mim. Então, fala mais, desmistifica isso aí pra gente, pra quem é, pra que tipo de dono de restaurante, pra que tipo de negócio, de que tamanho, que porte a Gás pode contribuir de alguma forma, né? Não, cara, legal, isso é importante. Quando eu fui dono de restaurante e antes de pedir ajuda ao Pablo, que é meu sócio e criador do método, eu pedi ajuda a uma grande empresa de consultoria em Fortaleza. Grande, conhecida. E eles me mandaram, eu faturava, sei lá, na época 180, eles me mandaram uma proposta com R$7.000 por mês pra eu pagar. Eu falei, cara, esse cara tá totalmente desconectado do que é um restaurante. Porque não existe essa margem, não existe essa capacidade de pagamento. E mesmo que houvesse, muitas vezes os donos de restaurantes não enxergam como eles podem pagar isso. É difícil, é desconectado, a gente sabe. Quem tem restaurante aí vai saber que eu tô dizendo que esse tipo de, enfim, não funciona. Nós temos, e quando eu fui dono de restaurante e passei pela minha tragédia, eu vim a São Paulo para iniciar a Gás junto com o Pablo, eu vim com missão, cara, eu ia transformar esse setor de verdade. Mais de 70% do setor fatura no máximo R$70.000, então a maioria do setor é pequeno, a minoria é grande. Então, se eu quero transformar um setor, se somos uma empresa com missão genuína, eu preciso dar acesso às pessoas. Exato. Então, a gente atende hoje restaurantes que faturam R$25.000, R$30.000, que é um restaurante pequeno, então o cara tá saindo de casa num delivery, né? Isso com a assessoria, até restaurante que fatura R$2 milhões mês. Então, a gente atende todo mundo porque a gente quer transformar o setor. E o nosso trabalho como assessoria se justifica porque a gente fez um cálculo para que as pessoas consigam pagar e nos vejam como investimento, né? Eu nem respondi quando falou sobre isso. A gente tem uma meta interna que chama Impacto Gás. Todo dono do restaurante que paga a gente tem que voltar no mínimo o que ele paga pra gente de lucro. Então ele tem que pagar o nosso valor e a gente tem que gerar pelo menos esse valor para ele de volta. Então o racional tem que fechar. Então a gente fez essa conta para todos esses tipos de faturamento a partir de mais ou menos R$25.000 de faturamento. Então o cara com 25 mil vai pagar a mensalidade e vai retornar pelo menos o que ele pagou. Pelo menos. A gente entrega um dos nossos conceitos é prometer um, entregue dois, né? A gente sempre trabalha para entregar mais. Então o acesso 100%. Porque a gente tem esse impacto de retorno racional. Então a gente precisa fazer isso. E os caras... e quem fatura menos de 25 mil? Cara, a gente tem soluções de educação, mas não está envolvido uma assessoria de alguém junto, mas tem soluções, tem uma aplicação, tem um software, tem um portal de educação, que é a chamada Gás University, que ajuda essa pessoa que é menor, com um valor mais baixo. Mas também a gente quer pegar todo mundo, cara. O cara que pensou em investir no setor, até o que está faturando pouco, ou fazer governança, trabalhar equity, crescimento de um cara que fatura 2 milhões, 1,5 milhão. Sim, isso é legal falar e importante frisar aqui, porque hoje mesmo eu compartilhei já com você, né? Quando eu estava vindo para cá para o estúdio, eu vinha conversando com um camarada no Uber, que ele trabalhava com logística, ele vendeu o caminhão dele, porque o setor estava ruim, porque entrou muita gente e a competição começou a ficar desleal. Olha aí, ó, o filme se repetindo, né? A competição ficou desleal, a corrida que ele fazia cobrando tanto, o cara chegou cobrando 2 vezes menos. E aí ele decidiu vender o caminhão para fazer o quê? Pegar o dinheiro e montar um negócio de açaí. E aí eu falei para ele assim, eu disse, meu velho, eu acho que você pegou o passageiro certo agora. Universo, né? Olha só, umas coisas são legais. E aí eu vim conversando com ele lá de casa até aqui sobre restaurante. Falei, cara, eu tô completando 15 anos, deixa eu te falar algumas coisas. Não é pra você desistir do sonho, do empreendedorismo, do setor e tal. É muito legal, né? Mas deixa eu te falar umas verdades. Deixa eu te falar umas coisas pra você entrar um pouco mais preparado. E fui falar sobre a barreira de entrada que é pequena, as pessoas acham que sabe cozinhar e que vai montar um negócio que vai dar certo e não vai. Ou provavelmente não vai, na verdade, a gente começa com a estatística que vai dar ruim. 70% que essa é a estatística, não é esse cara tem um zoião aí, tá querendo botar água no meu pirão, não é isso. É o número.
Então, quando a gente conversa, né, e a gente falando de acessibilidade, isso aqui é acessibilidade. Esse canal, esse lugar, esses bate-papos são gratuitos e são informativos, justamente para a gente se preparar e poder ter mais acesso e se preparar para correr menos risco de quebrar, de entrar para a estatística. E eu falei muita coisa com ele, né, falando sobre a realidade. Pô, o parâmetro do mercado. Cara, tu quer ganhar quanto por mês? Tu quer ganhar 7 mil no teu bolso? Quero. Isso aí, 8. Quero. Depois deixa eu fazer uma conta aqui pra ti. Teu restaurante tem que faturar pelo menos 100 e tu tem que ter uma gestão muito boa, controlar desperdício, controlar roubo, desvio e, bicho... Aí o cara, caramba, outra vez foi direto isso acontece. Eu já falei isso com vários Ubers. O cara tava comprando equipamento já, queria vender quentinha de segunda a sexta, eu fui fazer essa conta de trás pra frente com ele. E no cálculo ele tinha que vender 220 marmitas por dia. Aí o cara no final ele pediu meu telefone pra ligar pra mim. Eu falei, não, faz o seguinte, eu lhe dou meu telefone, mas entre ali nesse lugar aqui, nesse site, nessa plataforma aqui, e segue o Instagram Mundo R, porque aqui vai ter informação pro teu momento. E é importante a gente trazer essa conversa, porque realmente às vezes tanto o empreendedor está desconectado, quanto os próprios prestadores de serviço estão desconectados da realidade. Às vezes você tem uma solução legal, mas pô, cara, ela não tem sintonia com a dor do mercado, com a capacidade de pagamento do mercado. E é legal você vir dessa base, dessa história de você ter vivido na pele, que isso pra gente também, né, no caso do Mundo R, da nossa caminhada de empreender, para poder ajudar o segmento, nós tivemos essa premissa de trazer gente que já tivesse passado por essas dores. Porque a gente sabe que a empatia é maior, que a percepção dos cuidados, como você falou, da escassez e do cuidado, ela é maior porque você já sentiu na pele, você sabe onde é que o calo aperta. Então é importante a gente ter esse movimento de conexão para dar acesso às pessoas, a quem quer empreender, seja em qual momento. E é legal você chegar talvez no momento, pô, eu quero abrir um restaurante, tá bom, por onde é que eu começo? Com quem que eu me conecto? Com quem que eu posso tirar uma dúvida? Qual é o parâmetro? Quantas vezes, né? E isso é legal de acontecer no mercado, da gente ter abertura, inclusive com outros donos de restaurantes, para saber se você tá, meu irmão, o que eu tô pagando aqui de mão de obra? Faz sentido, né? Tá acima, tá abaixo, eu tô achando que tá muito caro, véio. É isso mesmo. E às vezes você dá 1, 2, 3 ligações e você vê, não, cara, ou o mês foi bom, foi ruim? Não, você começa a ter um parâmetro. Isso não é para ter justificativa, é para ter parâmetro. E o parâmetro ele é importante para a gente saber onde a gente está, para onde a gente quer ir. E tudo isso faz parte desse nosso movimento aqui. Então fala aí mais, uma coisa que eu achei importante quando você também tocou, é que vocês têm hoje mais de 130 clientes ativos. Isso foi uma informação que me chamou muito a atenção, porque eu já tive a oportunidade de ser um prestador de serviço também, em outra área, na área de comunicação, e eu sei o quanto é difícil você, às vezes, manter 10, 15 clientes ativos numa carteira. E como é que é esse desafio para vocês, né, de manter 130 clientes ativos, assistindo? Uma coisa que eu já achei legal é que vocês mesmos já se põem na métrica, porque o que você está ensinando lá dentro de acompanhar indicador, você já meio que coloca uma métrica para você. Ó, eu vou entrar, mas eu tenho que me pagar. Eu tenho que trazer esse retorno. E isso eu já achei muito, muito interessante da metodologia de vocês. Mas fala aí como é que é isso. Cara, o nosso serviço, quem está assistindo a gente, ele é mais barato do que você imagina, certo? Então é bem mais barato. Por que é mais barato? Porque a gente tem um método. Então não é a cabeça do Vitor, não é a cabeça do Pablo, e esse método é vivo e está evoluindo desde 2012, mais ou menos, 13. Então ele está evoluindo, porque ele é vivo e tem que ser, né? O mundo muda, a gente está mudando e melhorando, pegando todas as melhores práticas que a gente já aplicou. Então ele é um método, ele tem um passo a passo, cara. Tem 60 práticas de gestão. Então a gente tem o porquê de fazer cada coisa em cada dia. A gente vai, por exemplo, uma vez por semana, em média, né? Tem projetos que são 2 vezes. Porque se eu entrar demais dentro do negócio, eu me torno parte do problema. Eu preciso ser um outsider, eu preciso ser um cara que vê de fora. Sim. Então é a gente que conduz o projeto para melhoria. E por ser um método, eu consigo escalar, eu posso ter vários. O que acontece com as consultorias em geral? As pessoas não conseguem ter vários clientes ao mesmo tempo, porque em geral não tem um método que permita isso. Então ele precisa cobrar mais caro para entrar em poucos projetos e ser viável. E aí acaba desconectando um pouco com os donos de restaurantes. Então, e nós somos genuinamente propositados, a gente quer transformar o setor.
Então, essa cultura é muito forte. Então, eu sou um cara que vive na pele. O Pablo é um cara que viveu na pele, não na gastronomia, mas ele teve vários outros negócios e passou por toda a jornada. Então, as pessoas que compõem nosso quadro societário são ex-donos de restaurantes, são pessoas, um ex-chefe de cozinha, pessoas que estão ligadas ao setor gastronômico de alguma forma, e dentro daquele... A gente se formou, né, durante aquele evento catastrófico mundial, em que todo mundo ficou em casa, e foi ali que a gente se conectou, né? Os sócios, a Gás surgiu como na composição atual com essa galera. Então tava todo mundo na missão de ajudar os donos de restaurantes, cara. Então isso aqui eu tô arrepiado, porque é muito verdade. Sim. Então se a gente não dá lucro, a gente não faz sentido. Nosso contrato não tem nenhum tipo de cláusula de rescisão. Cara, tá errado se não tiver dando lucro, se não tiver... Não tá insatisfeito, a gente sai fora, cara. Então a gente tem duas métricas e a gente aplica o método Gás na nossa empresa. Como na própria Gás aplica o próprio método. Então as métricas são parecidas. Então a gente gera resultado, impacto Gás e o NPS, que é a satisfação do cliente, cara. Se os dois estão equilibrados, o negócio tá feliz. Sim. E se o nosso expert, né, que é o nosso agente de transformação, que é o consultor, e ele tá feliz também, cara, pronto, o negócio da China. Tá todo mundo feliz. Então é por isso, a gente consegue escalar, ter vários projetos por conta de um método validado. Quem é que manda na empresa? O método. É ele. É tudo por ele, é tudo por conta dele. Então, o consultor não vai lá e tira da cabeça dele o que fazer. Não, cara, ele segue o método. É isso. Óbvio que cada um tem seu jeito de fazer, sua particularidade, mas a espinha dorsal, o fio condutor é o nosso método. Eu acho legal, quero até pegar esse gancho, que assim, até pra você que tá assistindo aí, o negócio que eu faço a gestão hoje chama-se Asilados Casa de Sanduíches, lá em Fortaleza, completa 15 anos agora, amanhã, especificamente amanhã. E durante um tempo, nós tínhamos uma cozinha industrial que abastecia 5 unidades. E eu era responsável por essa cozinha. Hoje eu tô aqui todo, né, nesse figurino aqui bonitinho, exótico, porque eu quero dar aqui as honras a esse estúdio maravilhoso, né, da Mr. Da Vinci aqui em São Paulo, no Oscar Freire. Então vocês estão convidados para tomar um café quando vier por aqui, tá mal barato. Mas assim, o dia a dia era com a touquinha na cabeça, lá dentro da operação, às vezes com a japona, entrando dentro de câmera, separando mercadoria, fazendo alguma verificação ali. Obviamente que não era todo dia, porque tinha equipe, mas quando precisava eu abastecia, assim, o Fiorino ia fazer entrega. E às vezes chegava algumas empresas de consultoria lá e, cara, eles eram muito rejeitados e ejetados. Porque na hora que chegava aqueles caras tidos como almofadinha, a bolsinha transversal, todo engomadinho dentro da cozinha, cara, e a galera na cozinha ali bem mansinha, né, naquele nívelzão, não aceitava, tanto por não se sentir de igual para igual, sentir uma situação, né, estranha ali, tipo, de subordinação, ou de quem é esse cara aqui que tá querendo entender, não sabe nada disso aqui, e além disso, né, do cara vem de outra escola, talvez é um administrador, que isso eu acho que é um grande vilão das consultorias. Vem um monte de, às vezes, de caras formados em administração, que não tem nenhum problema, eu sou administrador também, mas entra dentro do seu negócio, faz um PPTzão com plano de ação e, pô, joga nos peitos do dono do restaurante e vira. E assim, cara, e aí, meu irmão? Mas peraí, não sabe o que é ter um motoboy ali te pedindo uma causazinha trabalhista? Desconectado, né? Você ter que dar uma folga no dia que você mais precisa. E, bicho, então isso daí foi algo, e é algo, que distancia muito as consultorias, né, os prestadores de serviço da realidade, né, de conseguir fazer esse trabalho. Então, eu acho muito legal vocês terem essa característica de ser da porta para dentro, de ser gente da gente, de vestir a camisa. Cara, é isso, na verdade. Cara, é muito doido. A vida do dono de restaurante, não só do dono de restaurante, mas do empresário, né? Tem até a frase que um cara fala de Fortaleza, ele chora sozinho e desabafa com as paredes, né? Porque quando você tá numa situação ruim, eu fui esse cara, você não vai preocupar sua família. Tá lá ferrado, as coisas estão... Essa palavra pode? Tá lá ruim você não vai preocupar sua mãe, seu pai, sua esposa, você não quer, você suporta sozinho. E aí, às vezes, você chora no banheiro mesmo e desabafa com as paredes, porque você não vai. Então, primeiro, essa é a realidade. Não é de todo mundo, óbvio. Tem um cara que tá lá já crescendo e tudo bem, tá certo, mas a grande maioria tá ruim, não tá tão bom. E a gente já começa sendo esse amigo, cara.
cara, quer conversar? A gente começa a ser um braço direito, porque é o que ele precisa, bicho. Eu sou amigo de todos os meus ex-clientes, e eu já salvei vários casamentos de empresários marido e mulher, e eu era a pessoa que ajudava ali. É o primeiro lugar, cara, pessoas para pessoas, ponto. E aí, quando você é uma empresa assim, vocês são líderes da empresa, são assim. A empresa é assim, você atrai pessoas assim, para fazer parte do seu quadro. As pessoas que não são assim, elas são expurgadas do nosso sistema. Sim. Então, acaba que a gente se preocupa genuinamente. Nossa missão, transformar o setor gastronômico, tornando lucrativo, sustentável e feliz. Então, cara, isso meio que resume o que a gente tem que fazer, através de práticas de gestão. Então, não tem como eu ser primeiro um cara que me distancio da cozinha. Cara, pelo contrário, se a cozinha não comprar a ideia, não vai funcionar. Nós somos gestores de projeto, e o nosso projeto é implantar o nosso método. Então a gente tem que ser amigo de todo mundo que possa barrar a nossa implementação. Sim. Então a primeira coisa que a gente faz, reunião de kick-off, que é, um termo bonito, dando start, pontapé inicial. Sim. Junta todo mundo, vamos mostrar o porquê que a gente está fazendo isso. Pessoal, estamos em processo de transformação, todo mundo tem que estar no jogo. E quando você faz isso, dentro de uma equipe de um negócio gastronômico, eu já enxergo quem que vai me ajudar e quem vai me atrapalhar. Então a gente tem que ser amigo das pessoas que estão na operação, cara. Porque, vamos lá, quando você chega na operação, vai começar a implementação do nosso método, você já sabe muito bem quem é que vai te ajudar, quem te vai atrapalhar, só pela reação das pessoas que estão ali te ouvindo nesse pontapé inicial, nesse kick-off, né? Tem gente que tá ansioso para o controle chegar, as pessoas estão ansiosas para as coisas serem feitas da maneira correta. E tem outras pessoas que estão ali confortáveis com o descontrole, com a falta de gestão, que a sua chegada vai ser ruim para ela. Então você precisa, primeiro, saber quem são essas pessoas, tá nesse mesmo nível, não tem como você ficar lá em cima e lá embaixo. Então você tem que abraçar a equipe. Primeiro, para você saber quem que vai te ajudar no processo e quem vai te atrapalhar. Quem vai te atrapalhar, cara? Quando a gestão chega e o controle chega, e quando um dono de restaurante compra a briga da gestão, e não negocia, porque tem que ser negociável a transformação, porque o setor tá ruim. E quando ele faz isso, quem tá ruim, cara, vai pedir as contas no segundo mês. Sempre acontece isso. Os que estão ali, as laranjas podres, vão pedir as contas, cara. Então, ótimo, graças a Deus você não pagou nem indenização. Uhum. E os que estavam esperando você, cara, tá ali feliz. Então, cara, não tem como ser esse tipo de consultor. A gente nem usa muito. A gente só se arruma muito nas imersões, que é o nosso evento premium e tal. Mas a gente gosta de blusa preta, vai no simples, porque o nosso conhecimento é o que nos traz credibilidade, não a nossa aparência necessariamente. Então, é isso. A gente tentou ser desde o início, essa galera. Somos surfistas, tem um bocado de tatuagem aqui por baixo dessas roupas. Mas é isso. O nosso mercado não precisa disso. Ele precisa de ação, cara. O nosso mercado tá na UTI. 70% tá quebrando. Não tem muito papo. Não tem como fazer processinho só por fazer processinho, cara. É processo para gerar resultado, para tirar de onde está e colocar num lugar melhor. Ponto. O nosso método é simples como uma reta, cara. Sim. E a gestão tem que ser. Se fizer muita curva, tá errado. Então a gente se preocupa muito pouco com que tipo de ferramenta. Óbvio que é importante ferramentas que otimizem os processos. Mas o processo precisa existir antes. E um processo, cara, você faz papel e caneta. Uhum. Controlar um estoque, eu já controlei estoques, não todo, mas parte dele, papel e caneta na mão. Começa aqui na cachola. Começa na cachola. Entendimento. Depois você escolhe onde vai fazer. Então é isso, cara. Então a gente precisa ser mesmo nível, até porque somos, cara. Porque um é consultor, até cozinheiro é a mesma coisa. Sim. Só tá em posições diferentes do jogo. Cara, eu vou pegar um ganchozinho aqui, vou fazer um parênteses. Depois eu volto aqui com mais uma perguntinha que eu quero fazer. Mas tu falou uma coisa aí que eu achei muito legal. Quando você falou da missão do seu negócio. Você falou aí, bicho, na lata, qual é o propósito e o que é que vocês querem construir nesse mercado, por que é que vocês existem. E eu vou fazer esse parênteses, você pode até dizer isso, você comenta aí se você quer saber mais desse assunto, porque isso me chama muita atenção, eu vou dizer aqui por quê. A gente está falando aqui agora, abrindo esse parênteses, para falar sobre identidade missional. Ou identidade corporativa. Cara, isso é como se fosse, deveria ser, a largada do porquê que eu existo. Eu tô na mesma vibe que você, não preciso de um PowerPoint, de um texto, nada. Missão do Mundo R, aproximar pessoas, crescer junto e fortalecer o segmento da alimentação. Aí você olha para o que está acontecendo aqui, é muito fácil tomar uma decisão. Por que que nós estamos aqui num estúdio fazendo um bate-papo para colocar público para as pessoas acessarem? Porque o objetivo, a missão é aproximar pessoas
crescer junto e fortalecer o segmento de alimentação. Asilados Casa de Sanduíches, que você vai seguir aí no Instagram, vai conhecer. Qual é a missão do Asilados? Matar a fome em tempo recorde. É uma das operações, se não a mais rápida de delivery do Brasil. O conceito da casa é, seu pedido chega em 15 minutos, ou então você come de graça. Vou falar das minhas agências de publicidade, falar de uma delas, que chamava Burburim. Missão da Burburim, ser uma agência de dar o que falar. Eu falei missão de 3 empresas, tá vendo aí, né? E bicho, não é aquele negócio que precisa até tá escrito na parede, mas não precisa, porque as pessoas sabem que isso é o DNA da gente. E a partir disso é onde a gente vai construindo o que eu vou fazer, tomar de decisão ou não pro meu negócio. Se a minha missão, vou dar um exemplo aqui agora na prática, né, para trazer aqui para você, que é um parêntese grande, e vai comentando se você tem interesse em saber mais sobre isso, porque isso aqui tem muita coisa pra gente falar. Mas, por exemplo, no Asilados, né, trazendo para alimentação, matar a fome em tempo recorde. Será que cabe no Asilados, nessa proposta de matar a fome em tempo recorde, um sanduíche de 220 gramas alto, que vai ficar lá na chapa lá 8, 9 minutos? Não cabe, velho, porque é 15 minutos ou grátis. Eu não tenho como esperar. Fácil decidir, né? O que fazer. Que produto eu coloco, quais são as entradinhas, as frituras que eu coloco. A gente escolhe pelo tempo de cocção, o tempo de fritura. Hoje a gente escolhe por isso. Vê CMV, vê tudo, mas vê o tempo de fritura, cara. Mas isso está ligado ao nosso posicionamento, à nossa identidade. E obviamente aqui a gente está falando só de missão. A gente pode falar de propósito, a gente pode falar de valores. E os valores determinam as pessoas que vão estar no projeto com você, na empresa, os colaboradores. E é fácil até fazer um ligamento ou um desligamento. Porque quantas vezes a gente chega assim, cara, ó, não está compatível o valor que você está trazendo aqui, o valor que está acontecendo nessa nossa relação hoje, não está compatível com o valor da empresa. E tira até a pessoalidade. Porque não está casando os valores aqui, a empresa demanda esse valor. E aqui nessa nossa relação não está acontecendo a prática desse valor. Então a coisa fica mais impessoal, fica mais profissional. E eu falo isso porque eu sei que a maior parte dos restaurantes, e inclusive eu tenho alguns dados sobre isso, né? Porque no Mundo R a gente tem algumas pesquisas e a gente vê a quantidade de restaurantes que abrem sem fazer um plano de negócio. Cara, a maioria. A grande maioria. Que é outro assunto que você pode comentar aí se quiser que a gente abra um papo sobre isso aqui. Também tem muita resenha. Então, assim, foi só um parêntese para falar assim, o quanto tem coisas pra gente falar do segmento de alimentação, o quanto a gente pode trocar com experiências, com clientes que a gente atendeu, com restaurantes que a gente já entrou e viu que as práticas são melhores, piores, mais fáceis, mais rápidas, mais lentas do que as nossas, e a gente vai crescendo nisso. Cara, continuando no teu parênteses, né? Por que a gente inicia nosso processo de implementação com lucro e não com a missão, visão? É importantíssimo, cara. Mas o cara tá precisando pagar as contas. Exatamente. Isso no nosso método tá lá pro 10º mês de implantação. Mas tá tudo bem, ele vai chegar. Mas eu tenho que ser conectado com a realidade do meu mercado. Então, cara, eu vou gerar lucro, tirar o cara do sufoco. Aí depois, cara, tá mais calmo, tem dinheiro no bolso? Vamos trabalhar a identidade? E aí, eu sempre falo isso. Qual é a missão de todo restaurante? Restaurante vem de restaurar. Restaurar a energia, restaurar fisicamente através do alimento e hoje em dia emocionalmente através das experiências. Então, cara, qual é a missão de todo negócio? Quer dizer, qual é a missão de toda pessoa na Terra? Eu creio pessoalmente que é ajudar outro ser humano, de alguma maneira. Então, os restaurantes é a mesma coisa. Fazer as pessoas felizes, cara. Ter momentos de felicidade, restaurar as pessoas. Quando você tem essa missão, dono de restaurante, eu tô falando pra você, cara, tem essa missão. Você vai ter... se você chega e tem um garçom que distrata o seu cliente, não tá restaurando ninguém, não faz sentido. A comida chegou demorada, o cara errou os processos, não vai fazer as pessoas felizes, vai causar insatisfação. Então fica fácil. Se todo mundo estiver ali para fazer os clientes felizes, então fica fácil. E outra, aí já vem outro parênteses dentro do parênteses, é um colchete daqui a pouco. O cara vem, o dono do restaurante, cara, eu tenho um vendedor que é top, meu melhor vendedor, mas ele causa uma desunião no grupo. Cara, não é o teu melhor vendedor. Ele é o que mais vende, mas não é o melhor. O melhor que segue os princípios. O melhor que segue os princípios. Você vai promover quem? O que bate meta racional, número, e não é ligado culturalmente.
Ou o cara que não bate ainda a meta, mas cara, o que não bate ainda a meta, você faz ele bater a meta, é obrigação sua, dono do restaurante, não é dele. Você tem que dar as condições, mas é o que tá ligado culturalmente. A estratégia vai ser devorada por uma cultura ruim. Vai ser devorada. E a cultura ruim vem de pessoas que não estão alinhadas. Então, é isso. Vamos fechar aí o colchete e o parênteses. Não, fechou demais. E eu queria aproveitar para fazer uma última pergunta aqui, na verdade, não é nem uma pergunta, é um pedido para que você deixe para a galera que está nos vendo aí, em 2 níveis, né? Vamos pensar no nível daquele cara, daquela moça que está desejoso de empreender no segmento, que está aí observando, tem uma paixão, tem ali um lance legal, uma paquera com isso e quer entrar. Então dá um toque, o que é que você deixa de dica, de bizu, enfim. E para aqueles que estão operando já, que estão na pancadaria, que já estão vivendo a rotina, que já entendeu o que é a realidade de estar empreendendo nesse segmento, com seus amores e com suas dores. Então deixa um recado final para esses 2 públicos aí pra gente. Para quem tá abrindo, vou até olhar pra câmera. Para quem tá abrindo, transforme sua ideia num plano racional, finanças, transforma ele em números, tá? Se você não souber como fazer isso, dá um jeito de sinal de fumaça, eu te ajudo, de qualquer maneira, direct, enfim. Vai deixar aí meus contatos. Transforme sua ideia e traduza ela e critique através de números. Cara, vai faturar tanto, com custo de X. Se você começar o seu negócio trazendo a sua ideia para o racional, você vai começar melhor. Não posso me alongar muito além disso, mas é isso. Traduza para os números nos salvam, tá? É o norte. Quem tá na pancadaria? Aí vamos lá. Faturamento é uma massagem no ego, certo? Faturamento é bom pra gente ficar feliz. Se você não tem lucro, você não tem nada. Você não tem negócio. Então saiba que o nosso negócio é lucro. Faturamento é só parte do lucro. Então muitas vezes você fatura bastante e não vê a cor do dinheiro. Por quê? Porque não tem lucro. Então coloca as despesas no outro lado da balança, tá? Então é isso, de um modo geral. E o terceiro, cara, vamos lá. Quem quer crescer? Boa. O seu negócio tem valor. Você quer crescer? Você tem uma coisa chamada equity. Até dá uma pesquisada depois no Google o que é. Saiba que você tem muito mais dinheiro dentro do seu próprio negócio quando você entende o jogo de valuation, de equity, do que você tirar o dinheiro da empresa e comprar terreno por aí. Só um parêntese dentro do colchete. Vai comentando aqui, ó, porque aqui entrou no outro chafão de assunto que a gente pode trazer para a mesa, que é falar sobre valuation, sobre aquisição, fusão, expansão, venda de negócio, um monte de outras coisas do metaversozinho aqui que é real, mas aí, né, é pouco falado. A gente tem 3 níveis, vamos lá, tá? Você que tá pegando teu tempo aí. Não, jogo faixa branca, quero faturar mais, uma grande maioria. A gente acha que o mercado inteiro tá assim. Jogo faixa verde, quero lucrar mais, já além do faturamento entrou o custo. Jogo faixa preta, quero que o meu negócio tenha maior valor no futuro. Esse é o jogo. Pessoal, o jogo é a gente começar a jogar o jogo faixa preta daqui a pouco. Então, a minoria, a Gás trabalha bastante esse jogo, mas queira chegar lá porque você vai transformar muito rápido o seu negócio quando você está ali buscando esse crescimento. Maravilha. Meu Vitão, obrigado pela sua presença. Tinha que ser com você o primeiro, né? Inaugurou. E agora deixe seus contatos aí pro pessoal. Logicamente, ele tá lá dentro do Mundo R, tá aqui dentro do Mundo R, perfeito, contribuindo conosco, um cara que influencia pessoas através do conhecimento, do relacionamento. É um cara do bem, se você encontrar com ele no mar, se encontrar com ele ali andando de skate ali, ou eu também, né? Tá junto, a gente tá sempre ali junto, fazendo a bateria junto. Pode falar, pode abordar, que aqui é todo mundo do jeito da gente. Mas deixe os seus contatos aí pro pessoal. Fechou. Turma, fale comigo, cara. A galera às vezes me encontra na rua. Vitor, eu falei, caraca, a gente, às vezes, muita gente segue a gente não sabe, nem tanto, mas a gente... fale comigo, super aberto, manda direct, eu vou te ajudar. Então você vai no @gascompany, o Jorge vai botar aí na edição com certeza, e @Vitor Macambira no Instagram, você vai me achar lá também, tá? Então nesses 2 canais você encontra e conhece mais sobre o nosso trabalho. Maravilha, então mais uma vez, se você curtiu esse conteúdo, esse bate-papo, espalha para quem você sabe que precisa desse tipo de informação e formação no segmento de gastronomia, alimentação, donos de restaurantes, empresas prestadoras de serviço, todo mundo que faz parte disso aqui, desse ecossistema, precisa estar junto da gente, pra gente trocar ideia, pra gente crescer junto, pra gente somar. Então, deixa aqui, ó, o teu like, o teu joinha, a tua inscrição, a tua partilha, o teu comentário. Fala com a gente que a gente tá aqui realmente pra tentar somar e dividir. Valeu!